Fala galera, mais um dia aqui de aula de física com Barba Negra e hoje a gente vai começar a introdução aos conceitos básicos de cinemática. Vamos lá pro quadro? Então galera, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquela curtida, hein? Bora lá! Então, moçada, pensando de uma forma cronológica de se estudar física ou de conceitos mais simples, o estudo de movimento é o mais antigo de todos. Então, a cinemática é uma parte da mecânica que estuda o movimento sem preocupar com a sua causa. Então, cinemática é movimento. Então, a gente vai trabalhar simplesmente com velocidade, aceleração, deslocamento, um pouco de distância e tal. A gente não vai muito longe disso, mas para começar a gente tem que pensar na ideia de referencial. O que é um referencial? Referencial nada mais é do que um local de onde se observa um determinado movimento. Então você vai estudar o movimento em relação a qual referencial? Normalmente o nosso referencial natural é o chão, é o planeta Terra. Então vamos definir aqui, ó. Então, definido aqui, local onde se observa um movimento. Lembrando que esse referencial, se ele for inercial, referencial inercial, ele não pode ter aceleração. Se ele for não inercial, ele tem aceleração e as leis de Newton vão começar a falhar. Então não vai dar muito certo aí não. Então quando a gente faz essa referência, lembrando, né, que o nosso referencial natural é o chão ou terra, né? Lembrando, né, que a gente aqui do chão, a gente não consegue observar o planeta se movendo, né? Não dá. Então a gente sempre usa essa referência que para nós parece que ele está parado. Aí a gente entra na ideia de movimento e repouso. Então, para a gente começar a estudar alguma coisa sobre cinemática, a gente tem que diferenciar movimento e repouso. Então, quando você observa esse movimento, se a sua posição se altera em relação ao observador, ele está em movimento. Se ela não se altera, ele está em repouso. Então, é bem simples a ideia, a gente pode configurar dessa maneira aqui, ó. Então, pensando dessa forma, em relação à posição, o repouso, a posição não varia. E isso, né, ambos aqui, ó, em relação a um referencial. Então, sempre de acordo com um referencial. Então, imagine essa situação. Eu tenho o chão, eu tenho dois meninos, um fusca e uma árvore. A árvore a gente sabe que em relação ao chão, a gente vai pegar sempre a velocidade em relação ao chão aqui, ó. Em relação ao chão, a velocidade da árvore é zero. Ela está parada em relação ao chão. Vamos considerar que esse fuscão aqui tem uma velocidade para frente. Ele tem uma velocidade para frente de mais ou menos aqui, ó. Imagine que ele está a uma velocidade de 10 km por hora. Está bem devagarinho aqui, ó. E eu tenho duas crianças aqui andando em passo um pouco mais ligeiro. Vamos chamar aqui de V1. Isso aqui é a velocidade do Fusca. E aqui a velocidade dele é de 1 km por hora. E o menino 2 também. Os dois estão caminhando aqui para a escola. Velocidade 2, 1 km por hora. Então o que a gente pode falar? A gente pode falar que o menino 1 está em movimento em relação à árvore. Ele se move em relação à árvore. Ele se move em relação ao chão. Mas em relação ao menino 2, ele não se move, porque a distância entre eles não muda. Então, os dois caminhando para frente, mesma direção e sentido, com a mesma velocidade, quer dizer que um está em repouso em relação ao outro. Os dois estão em movimento em relação ao chão. O Fusca está em movimento em relação à árvore, ao chão, aos meninos. E a gente pode pensar o contrário. A gente afirma esse contrário, mas é só para entender que a gente pode mudar o referencial. Então, se os meninos estão em movimento em relação ao chão, o chão também está em movimento em relação ao menino. Então a gente pode falar exatamente isso. Olha só, deixa eu escrever aqui. Então, o menino 1 está em movimento em relação à árvore, ao chão e ao carro, aos três. Mas em relação ao menino 2, ele não está em movimento. E o carro está em movimento em relação a todo mundo, né? A árvore está em movimento em relação ao carro e em relação aos meninos. A gente pode alterar isso, só que, como eu disse, o nosso referencial natural é sempre o chão. A gente não fica calculando velocidade em relação a essas outras coisas. Vou colocar o referencial agora no Fusca. A gente só faz essa mudança quando a gente tem problema de encontro e ultrapassagem. A gente pode usar a velocidade relativa, que eu falo disso em outro vídeo. Pois bem, assim, né, como a gente está analisando nesse caso aqui, ó,
A gente está fazendo uma análise dos conceitos básicos, agora a gente vai falar o conceito de espaço, né? O que seria o espaço? O que seria a posição? Vamos lá. Então a gente define uma determinada trajetória, a gente tem que escolher um ponto zero. Então essa linha reta é o trajeto que ele vai percorrer. Vou chamar de zero aqui. Isso não quer dizer que ele começou dali. Imagine que ele começou aqui na posição 10. Aí aqui eu tenho 20, então eu coloco, né, a minha escala 30, 40, 50. Isso aqui representa o meu trajeto e cada ponto desse representa a posição no espaço. Vou colocar que esse S é dado em metros e esse menino caminha para frente, sempre para frente aqui. Vamos considerar que nesse instante aqui é o instante inicial dele, que eu vou chamar de T0 igual a 0. Vou falar que quando passou 10 segundos aqui, 10 segundos, T1, ele se encontrava na posição 30. Então olha só, vamos colocar ele aqui. Aí o menino estava na posição 30. Essa é a nova posição. Eu posso falar que em t igual a 2 segundos, ele estava na posição 50. 20 segundos, né? Desculpa, 20 segundos. Isso quer dizer que é a nova posição dele. Então, é um movimento simples, né? Eu estou dizendo que ele está sempre caminhando para frente. Aqui. E eu digo o seguinte. Essa posição onde ele começa o movimento é o que nós chamamos de posição inicial. Então S0, aqui ó, seria a posição inicial. Aqui seria o meu S1 e aqui o S2, em referência a esse valor aqui, ó, 10, 30 e 50. Então imagine que eu queira saber qual que é o deslocamento dele. Então o deslocamento é dado por ΔS é igual a S final menos S inicial. Essa é a definição de deslocamento. É a variação do espaço, né? Então, qual que seria o espaço inicial? Então, ele começou o movimento ali, ó, quando t igual a 0, no 10 metros. Ele foi para o final das contas ali, ó, na posição S2. Essa posição S2 vale 50 metros. Então, o meu deslocamento, nesse caso, o meu deslocamento seria 50 menos 10, ou seja, o deslocamento foi 40 metros. Agora, se ele se mover sempre no mesmo sentido, o deslocamento coincide com a distância. Caso contrário, não. Por exemplo, imagine que ele volte, ó, ele está aqui, ele vem parar aqui no 20, ó. Deixa eu colocar ele virado. Então ele voltou. Então agora ele está voltando. Então ele foi, olha só, ele saiu do 10, passou lá no 50 e depois voltou. Aí agora, ele está percorrendo o trajeto aqui, ó, voltando. Então, neste caso, o deslocamento não coincide com a distância. Nesse caso aqui coincide, ó, a distância vai ser o total ali, ó, de 10 até 50, é só medir o tamanho do trajeto, né, que seria essa distância total aqui, ó. Agora, como ele vai e volta aqui, eu vou ter duas distâncias percorridas. Ele vai percorrer de 10 até 50. Ele vai percorrer 40 metros. E de 50 até 20, ele vai percorrer mais 30. Então, nessa nova situação, eu teria o seguinte, ó. Então, eu teria um deslocamento igual. Posição inicial do nosso amigo, 10. Posição final, 20. Então, ele foi do 10 até o 20. Então, a gente faz posição final menos a posição inicial. Então, quer dizer que o deslocamento dele é 10. Isso significa que ele está a 10 metros da posição de origem. E no deslocamento de cima, que deu 40, significa que ele está a 40 metros do ponto de origem. Só que a distância agora aqui, ó, é sempre positiva. Então, você sai somando aqui. Ó. Então, ele percorre 40 na ida, mais 30 na volta. Quer dizer que ele vai percorrer 70 metros. Então, essa é a definição de deslocamento e distância. Agora, a última definição é sobre a trajetória.
Então, galera, a gente vai definir a trajetória, né, como essa linha que descreve, né, a soma de todos os espaços ocupados durante um movimento que é observado por um referencial. A gente tem dois tipos de trajetória, que é a trajetória retilínea e a curvilínea. Dentro da curvilínea, a gente pode separá-la em pelo menos 3 especiais, 4, né, se pensar em todas as cônicas, mas a gente vai utilizar 3 aqui na física. Quais são? Então, como eu disse, a gente pode ter uma trajetória retilínea, que pode ser, por exemplo, aqui uma queda. Se eu soltar essa bolinha, ela vai descer em linha reta. Então a gente diz que isso aqui é uma trajetória retilínea. Agora, se um avião em movimento solta essa caixa, ela vai descrever uma parábola. Então aqui eu tenho uma parábola, ou trajetória parabólica. E aqui a gente pode pensar no movimento da Terra em redor do Sol, aqui, ó. Então você tem o planeta Terra descrevendo uma elipse, né? Então eu tenho um movimento elíptico, ou isso aqui é uma elipse. E aqui eu tenho uma roda gigante, que pode ser um movimento circular. Então eu tenho esses movimentos aí relativos, né, à trajetória. E é claro que uma trajetória ela pode ser retilínea e parabólica ao mesmo tempo. Vamos ver o caso do avião aqui, ó. Então imagine que esse avião solte essa caixa. Aí a gente vai considerar uma situação sem atrito, né? Então aqui é uma situação sem atrito, que é uma situação inclusive muito difícil, né? Sem atrito é algo impossível, né, na atmosfera. Então se esse avião soltar essa caixa, e vamos considerar que ele se move aqui, ó, com uma velocidade constante. Então, a velocidade do avião, ele tem um vetor aqui constante, sempre horizontal aqui para frente. Então, quando ele solta essa caixa, ele vai continuar em movimento e a caixa também. Então, quer dizer que a caixa, em cada posição, aqui, ó, por exemplo, imagine que ela descreveria uma parábola desse modo aqui, ó. Então, suponha aqui, galera, que ele descreva esse trajeto aqui, ó, e cai aqui. Porém, né, se a gente pensar na caixa, cada vez que o avião desloca, ela vai deslocar junto. Então, quando o avião estiver aqui, ó, a caixa vai estar aqui. Quando o avião estiver aqui na frente, ó, a caixa vai ter andado também um pouquinho. Aí ela vai estar aqui. Quando ele estiver lá na frente, ela vai estar logo aqui embaixo. Então, para o piloto do avião, é uma trajetória reta, porque ele vai sempre observar a caixa logo abaixo do avião. Porém, para um observador que está parado aqui na superfície da Terra, vai ser uma parábola. Então, quer dizer que a trajetória pode ser ao mesmo tempo parabólica e retilínea. Certo? Então, eu vou fazer agora uns exercícios no próximo vídeo, hein? Valeu!